Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quarta aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos concluir agora essa questão da interpretação alegórica do Apocalipse. A Beatriz fez uma pergunta no intervalo. Diga, Beatriz, qual era mesmo a sua pergunta? Eu perguntei referente a pessoas que pegam o Apocalipse e fazem uma interpretação alegórica, e depois aplica assim de uma forma prática, digamos assim, alegoriza tudo. As taças, as pessoas, os animais. Então, sua pergunta é se isso é certo, né? Isso. E até o Júnior também fez um comentário, né, Júnior, mencionando que você conhece uma pessoa que, como que era mesmo que você falou, Júnior? Que eu conheço ele, a gente tem uma relação legal. Então não é uma crítica, mas eu faço a crítica, fiz a ele mesmo, não é fora dele. Ele sabe muito bem. Advertir. Eu falei, tomar cuidado que você, toda a sua pregação e a sua interpretação bíblica, você usa sempre uma análise alegórica. Você alegoriza tudo. Então você mata o texto, não vai ter mais texto, porque tudo é alegorizado. Maçã não é mais maçã, enfim. Cruz não é mais cruz, né, Júnior? Exato. Anjo, então, Beatriz, isso de fato é um perigo muito grande, filha. Por quê? Numa alegorização, nós não podemos formar uma doutrina, porque isso foge das regras da hermenêutica, assim como também o oposto. Existem irmãos, principalmente do movimento pentecostal, avivado, neopentecostal. A gente considera o neopentecostalismo já como uma seita, mas mesmo lá dentro tem irmãos que ainda não, vamos dizer, se converteram, estão se encontrando com Cristo. Na minha opinião, a seita se dá mais na liderança mesmo, porque eles sabem que estão errados. Mas muitas pessoas aceitaram Jesus lá, foram para Cristo ali. Então, essas pessoas estão sendo treinadas, muitas vezes até num texto bíblico que está claro, é literal, e eles fazem uma alegorização. Ou seja, o oposto também é perigoso. Quando você pega a alegorização, faz uma doutrina, ou pega um texto literal e faz uma alegorização, querendo dizer o que o texto não disse, ambos os casos são perigosos. E é nisso que a gente tem que evitar, para a gente zelar pelo texto. A boa hermenêutica vai seguir essa linha do que de uma interpretação, deixando o texto bíblico falar. E nas alegorizações nós chegamos a um entendimento, mas nós não colocamos um ponto final aonde Deus não pôs. É bem simples. Então, filha, realmente a sua pergunta ela é útil, a explanação do Júnior sobre o seu amigo é muito útil, porque é em cima disso que nascem muitas seitas. E muitas pessoas capciosas, com as suas novas revelações, eles usam da alegorização para de fato, ludibriar, né, os seus ouvintes. Foi isso que o romanismo fez na Idade Média. O que eles faziam? Eles utilizavam, por exemplo, do livro de Apocalipse, para tentar justificar as suas novas visões, as suas tradições. Já que Apocalipse não chega a nenhuma definição clara, é uma mulher, é um dragão, é uma trombeta, qualquer coisa pode virar uma trombeta. Qualquer perseguição pode virar uma mulher. Então, em cima disso, para amedrontar, isso não só o romanismo, mas qualquer seita, eles criam doutrinas em cima de uma alegoria. Não dá. É perigoso e é errado. A boa hermenêutica não nos ensina isso. A boa hermenêutica vai dizer, vamos ler aqui como uma alegoria. Vamos ler ali como uma parábola. Vamos entender o que está espiritualmente ali. Mas a gente não pode afirmar o que Deus não afirmou. Por isso que os protestantes fiéis e conservadores, eles não se aventuram a isso. Não E é pode por essa... né? Oi, não Júlio? pode cristalizar como uma doutrina, né? Não pode? Mas de cristalizar como uma doutrina. Exato. Definindo, né, uma doutrina. Exato. Por isso que há pouco, quando fiz uma crítica, percebam, irmãos, eu sou um pré-milenista. Eu sou um pré-milenista. Por outro lado, eu deixo aberto a minha leitura dizendo, olha, de repente, o amilenismo pode ser real. O pós-milenismo pode ser real. Eu não vou dizer que é uma heresia, porque o texto bíblico fala de um milênio.
Sim. Mas, ao mesmo tempo, a maneira que os textos bíblicos no Apocalipse vão se enquadrando, fazemos muitas perguntas que não temos respostas. Chegamos a várias respostas. Logo, como que eu vou afirmar algo que eu tenho várias respostas? E outra, você tem como uma posição pessoal e não como doutrina. Esses textos têm que ser como posição pessoal e não como doutrina. Exatamente. Tá bom? Então, continuando aqui, meus irmãos, né, o nosso assunto sobre aquilo que falávamos há pouco. Olha só que interessante, irmãos. O reverendo Leandro Lima, ele faz uma citação muito legal, muito boa, sobre um assunto que eu gostei muito, que é esse daqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quando ele fala sobre, sobre o milênio na visão dele, né? Sobre a visão do milênio. Quando, por exemplo, ele fala sobre a maneira em que ele vê Israel, as nações ímpias e a obra que ele iria realizar na cruz. Então, eu achei muito interessante a maneira em que ele coloca, né, sobre essa questão de, por exemplo, quando ele fala sobre o diabo vai ser preso depois da crucificação dele. Então, ele fez uma abordagem, o reverendo Leandro Lima, dizendo o seguinte, que... deixa eu até perguntar para vocês aqui. Como que vocês entendem essa questão da prisão do diabo com relação lá no milênio? Como que vocês entendem isso? Eu acho que vai ser literal, né? Tipo, vai ficar lá preso, né? Tem até, eu vou falar bastante. A pessoa está tão acostumada a pôr a culpa no diabo que a hora que ele estiver preso ninguém vai perceber, né? Vai continuar falando. Tudo é o diabo. Exatamente, ele leva a culpa por tudo. Mas percebam, irmãos, quando a gente faz a leitura pré-milenista e pré-tribulacionista, e aí a gente vai, como eu já disse, né, essa ideia aqui desse quadro, olha só que interessante, que a gente entra para o milênio, né, ou seja, no milênio, segundo essa visão, que a gente é a mais aventada, aqui terá dois tipos de natureza, os cristãos ressurretos e o mundo normal, né? Ou seja, essa visão, de fato, percebam, como é complicado essa leitura. A gente tem que admitir que é complicado. Deus pode tudo, meus irmãos, mas a gente tem que ser coerente com as questões que a gente lê, né? Então, de imaginar que no milênio aqui haverá pessoas que voltaram com Cristo das bodas e estarão aqui, e pessoas de carne e osso normal que pecam que estarão aqui. Aí o diabo é preso por 1000 anos e depois ele é solto para mais uma rebelião. Querendo ou não, dá uma ideia assim um pouco incompreensível. A gente aceita pelo texto, mas para a gente compreender, eu sei que muitas coisas nas escrituras a gente não vai compreender na sua totalidade, mas essa é uma daquelas que geram em nós certas dúvidas. Essa questão de dois tipos de habitantes no planeta, né? E, de fato, o diabo preso só e solto para mais uma rebelião aqui no final. Então, o reverendo Leandro Lima, ele fala sobre essa prisão do diabo, como ele enxerga essa prisão do diabo. E olha só que interessante. Eu posso só rapidinho comentar? Pois não. Eu entendo como literal essa passagem também do diabo preso. Porque a Bíblia fala de duas ressurreições só, né? A dos justos e a dos ímpios. E fala que quando Jesus vier para destruir a besta, o falso profeta, que é o anticristo, ali na Bíblia, pelo menos, só está escrito que ele destrói a besta e o falso profeta. E quando você olha para as pragas e para as trombetas e para as taças, você vê que ele é sempre falando assim, e 1/3 dos homens foram mortos. Ele não fala que foram todos os homens mortos. Então, eu acredito que quando Jesus voltar, os justos passarão
desse tempo presente para o milênio, enquanto ainda haverá homens na terra que são os ímpios. Por Não, quê? pode continuar. Porque não podem ter morrido todos ainda, porque ainda haverá uma segunda ressurreição, que é quando todos os ímpios vão ser Ressurretos. ressurreição para o juízo. E aí a Bíblia fala que quando a Nova Jerusalém estiver na terra, que o mundo vai vir até Israel, né, vai ter Israel como referência e tal. Então, eu acredito que nesse período que Satanás está preso, ainda haverá pessoas na terra que não são justos, enquanto os cristãos já vão estar no milênio. Formou da pergunta novamente? Então, Tomé, eu acho muito coerente esse ponto de vista. Mas, assim, eu estou conjecturando aqui, meus irmãos, para abrir os leques, né, das informações, para a gente ver que existem, sim, outras opiniões, para que a gente possa também estar aprendendo com eles, né, como eu mencionei com vocês há pouco. E o reverendo Leandro Lima, quando ele fala sobre a prisão de Satanás, ou a prisão do diabo, ele faz um comentário muito curioso, comparando Israel, a obra de Mas Jesus. ele disse que ele vai ser preso ou está preso? Então, é esse que é o ponto, Júnior. Olha só. Segundo a opinião do reverendo Leandro Lima, ele fala uma coisa muito curiosa sobre essa questão, por exemplo, do Velho Testamento. Como que o diabo, tendo essa ideia do milênio, tá? Vamos lá. Então, vamos imaginar o seguinte: aonde está a prisão do diabo, de fato? A prisão do diabo, de fato, se deu quando Jesus morreu na cruz. Olha que interessante. Irmãos, eu não estou dizendo que eu creio, então eu estou conjecturando aqui com vocês para a gente poder comentar, aprender e ver outras opiniões e alguns textos bíblicos que fazem até certas menções, né, sobre alguns acontecimentos. Por exemplo, qual que é a ideia dele, irmãos? Que o único povo pelo qual o diabo não tinha acesso eram os descendentes de Abraão. Como eles são um povo eleito, os judeus, ou os israelitas, eles estavam debaixo dessa cobertura sagrada do Senhor. Podem ver que, de uma certa medida, o próprio Jesus, ele veio o quê? Restaurar o quê? Os seus, para depois ir aos outros, não é assim? Primeiro, ele restaura os judeus, e depois ele vai aos outros. Inclusive, ele faz uma citação dizendo o seguinte, que até mesmo a questão das missões não era vista no Velho Testamento, a não ser quando Jonas vai realmente a Nínive, né? Mas tirando Jonas ao Nínive, então as outras nações, então pegando aqui os judeus, olha que interessante essa visão, né? Nós temos os judeus no mundo e temos o mundo todo. Em outras palavras, o diabo estava solto nas nações, mas ele não tinha como atuar apenas sobre os judeus, porque esse era o povo eleito de Deus, é uma nação sacerdotal. Segundo a opinião do nosso irmão, ele comenta que na cruz, Jesus vence o diabo, e isso nós sabemos, e pregamos e testemunhamos. Então, quando, por exemplo, alguns textos bíblicos, como lá em João 12, né, 12:31, olha só, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu achei muito interessante esse comentário dele, porque é como se agora, na cruz, pelo poder de Jesus na cruz, agora o mundo que estava caído, o mundo que estava sobre o governo de Satanás, agora esse governo foi anulado. Por quê? Porque a obra redentora de Jesus, ela anulou o inferno, ela anulou o mundo e o príncipe do mundo. Percebam as palavras, né? Aqui, por exemplo, 12:31. E também temos em João 16:11, olha que interessante. São textos, irmãos, que vai dando para nós assim uma luz muito clara. Olha só, João 16:11. Olha só o que diz. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Aqui são citações mostrando que quando Jesus, de fato, morre na cruz, ele, de fato, destrói o diabo, aquelas chaves que estavam sob o poder do diabo. Jesus toma de volta, logo, ele aniquila aquele poder que ele tinha no mundo, agora Jesus destrói. E é por isso que a igreja agora passa a ser uma igreja também nas outras nações. Lembra da matéria de eclesiologia que nós tivemos no bloco anterior? E nós falamos sobre o poder de Deus na igreja? Essa leitura faz muito sentido, viu? Faz muito sentido. Principalmente o texto de João 12:31, que diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Ou seja, por meio da obra de redenção na cruz, Jesus vence o diabo e aniquila a força que ele tinha no mundo. E quem é que vai ser agora o porta-voz dessa vitória no mundo? A igreja. Então, segundo a visão do nosso irmão reverendo Leandro Lima, ele comenta que o milênio poderia ser inaugurado aqui, na cruz. Olha que interessante. Eu estou aqui apenas passando para vocês, irmãos. Então, aqui começa a prisão do diabo definitiva, até aquele julgamento que a gente vai ver, né, no desfecho do Apocalipse. E eu achei muito interessante, porque quando a gente olha nessa perspectiva, então, segundo essa visão, a igreja já está vivendo o milênio. E podem ver que aonde chega o evangelho, o puro evangelho, o diabo não pode contra o Senhor e o verdadeiro evangelho. Então, assim, é muito interessante essa ideia, porque é aqui que o diabo ele é preso. Aí talvez você fale assim, tá bom, pastor, e a tribulação? A tribulação, no caso, seria a perseguição do mal ao povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus continua passando por tribulação, e eu quero fazer um comentário sobre isso, já já. Mas essa igreja não vive os flagelos de Deus. Ou seja, ela não vive debaixo dos selos, das trombetas, ou, quem sabe, também das taças. Essa é a diferença. A igreja ela pode até ser atribulada, mas ela não é castigada. Quem é castigado são os filhos da desobediência. Essa leitura é muito interessante. Faz um certo sentido. Quando nós olhamos que essa igreja ela está vivendo debaixo desse princípio, que é o governo sobre toda a hoste do mal. Pode ver que é o poder de Deus que vence, que nos dá vitória, né, na nossa vida, contra todo principado e potestade, contra todas as fortalezas do mal. E isso é uma realidade que uma verdadeira igreja de Jesus desfruta. Eu achei muito interessante essa ideia. E o que vocês acham dessa opinião, irmãos? Já ouviram alguma coisa a respeito disso? Não? Então, quero fazer aqui mais um comentário aqui. Por exemplo, irmãos, lembra que na última aula nós falamos sobre a questão da tribulação? Lembra que nós comentamos um pouco sobre a questão da tribulação? Nós, ao lermos esse quadro aqui, nós falamos que a tribulação está aqui nesse período de 7 anos. Mas quando nós olhamos o quadro maior, como a igreja mesmo de Jesus, pode ver, a tribulação esteve durante todo o povo de Deus, desde os dias de Abraão, aqui, até mesmo os dias de Davi e os dias de Jesus, da igreja primitiva, a tribulação sempre esteve presente. Então, olha só o que eu queria até comentar aqui com vocês. Eu, enquanto fazia minhas lições de casa, irmãos, eu lembrei, por exemplo, da destruição do templo no ano 70, com o general Tito. Não pensem vocês que os nossos irmãos cristãos, eles passaram por uma tribulação violenta aqui. Mesmo que eles não aceitassem se unir aos judeus
em toda a revolta contra os romanos, mas a igreja sofreu, porque a igreja não estava nem do lado dos romanos, nem do lado dos judeus radicais. Então, a gente sofreu de uma certa forma. Podem ver que Jerusalém também passa por aquela grande tragédia, né? Eu sei que aqui não teve a ver conosco, mas os judeus, lá em Massada, na fortaleza de Massada, no ano 73 depois de Cristo. E assim também, quando a gente pensa na história do cristianismo, um pouquinho para frente, quando os muçulmanos conquistam Jerusalém, no ano 637, 638 depois de Cristo, ali com o exército, o califado Rashidin, com o califa Umar, percebam, não deixou de ser uma grande perseguição também contra quem? Uma grande tribulação contra os nossos irmãos de Jerusalém. E aqui pensando um pouco na cristandade, lá em Constantinopla, quando, por exemplo, também os turcos otomanos se levantam contra a própria Constantinopla, ou mesmo Saladino contra Jerusalém, percebam, foram tribulações. E também nós, servos de Deus, depois da reforma, no comunismo, nas perseguições, ou até hoje, como está acontecendo na Nigéria, são tribulações. Então, quando a gente faz uma leitura de que a tribulação ela vem sobre o povo de Deus, está se cumprindo de certa forma. É interessante. Já não vem sobre nós o quê? Os castigos, né? Os flagelos. Porque os flagelos, eles são algo para quem? Para os filhos das trevas, aqueles que negam o evangelho. Tá bom? Deu para ficar claro essa questão? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui dando as informações, meus irmãos. Eu gosto mais da leitura, como o Tomé mencionou há pouco, pré-tribulacionista, ou melhor, né? Claro, né? Eu sou pós-tribulacionista, vocês já sabem disso, mas eu sou pré-milenista. Mas eu gosto de deixar aberto, porque, de fato, são teorias muito interessantes, e eu acho que é importante a gente passar aqui para vocês. Pode falar, Júnior. Com relação ao diabo estar preso ou solto, majoritariamente as posições cristãs é de que ele está solto e ativo, porém com limitações. Até porque tem texto que Pedro fala, né? O diabo anda ao seu redor procurando alguém que possa tragar e outros mais. Embora o outro lado também tenha seus textos para construir essa fundamentação de que ele está preso. Mas lá em Apocalipse até fala que ele vai estar preso, vai ser preso, depois de um ano lançado no lago de fogo, né? E enxofre. Exato. Né? Inclusive aqui, né, Júnior, olha só que interessante, ó, voltando aqui para o mapa. Esse mapa ele tem uma curiosidade bem peculiar. Ó. E essa posição pode mais ver, ele trabalha essa ideia. Tá. Mais presbiteriana. Mas, assim, é importante a gente ver todas as correntes, né, Júnior? Afinal de contas, somos um seminário e é importante a gente passar aqui, porque, como eu disse, Júnior, eu gosto mais da leitura, eu fui treinado na leitura pré-tribulacionista e pré-milenista, mas são leituras muito boas, são leituras interessantes, que a gente vai ouvindo todas e vai avaliando e vai questionando. Eu, particularmente, eu já disse aqui, repito, eu tenho uma leitura do Apocalipse mais literal. Para mim, as duas testemunhas são literais. Para mim, os 144 mil são literais. Agora, pastor Rai, e como que você explica o dragão? Como você explica a mulher? Não, ali é alegoria, até que a gente entenda algo de uma forma melhor. Mas, assim, para mim, a literalidade, ela é muito mais fácil de ser vista. O Cristo glorioso, para mim, é literal ali. É óbvio que é de uma forma que até nos assuste, mas nos espanta no sentido bom, porque é de glória, né? Não é de terror. Aqui, Júnior, falando sobre o castigo, olha, esse quadro também mostra uma coisa bem interessante, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente não trabalhou nessa ideia, ó. Olha, como que eles veem, por exemplo, aqui nesse quadro, ó, aqui, lembra quando o rico e Lázaro morrem? Então, olha o seio de Abraão. O seio de Abraão é uma sala de estar que ainda não é o céu, mas já é um lugar divino. E o mundo, e o lugar de tormento, já é um inferno? Aqui não, ainda aqui não é um inferno. Olha só que interessante.
Então, é bem curioso esse momento, porque aqui nesse mapa a gente vê essas duas características. Quando a gente pega... A pré-sala. Seria literalmente, quando a gente vai ler as escrituras, Júnior, porque aonde está o lago de fogo e enxofre? É aqui, Júnior. A condenação do diabo definitiva vai se dar aqui, né? Nesse momento, né? Aqui nesse episódio final. Então, é muito curioso essa ideia, né? Então, é bem legal quando a gente tem essa visão um pouco mais panorâmica, porque a gente consegue enxergar melhor, né? Não é verdade? Aqui, hoje, quando morremos, os servos de Deus vai para o seio de Abraão. O que seria o seio de Abraão, se não uma sala de estar divina? Né? Nesse lugar aqui. O quê? O paraíso? O paraíso, então, percebam, o paraíso que Jesus fala ali naquela que nós chamamos de parábola de Rico e o Lázaro, só que olha que interessante, o texto bíblico nessa história não diz que é uma parábola. Jesus diz, existia, nós fazemos uma leitura como se fosse. Mas o texto bíblico não diz que é uma parábola, né? Na minha opinião, o texto bíblico ali de Rico e do Lázaro, Jesus ele está descortinando o mundo espiritual. Ele está passando um pouco para nós o que é, de fato, como que é o que seria o seio de Abraão, que seria esse paraíso, o mesmo lugar que vai o ladrão da cruz. Então, o que seria o paraíso aqui, naquilo que chamamos de parábola? Aqui seria uma sala de estar do reino dos céus, mas ainda não é o reino dos céus. E o inferno aqui, pastor? Aqui é uma sala de estar do inferno, mas ainda não é o inferno, porque o inferno mesmo vai ser esse lugar aqui, aonde o diabo vai ser lançado juntamente com todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Podem ver que a Bíblia, irmãos, olha que curioso, quando a gente fala, né, que o inferno foi criado, ele foi criado para quem? A Bíblia vai falar que o inferno foi criado para Satanás e para os demônios. O inferno não foi criado para o ser humano. O ser humano vai para lá porque eles não acreditam no presente de Deus. Se o diabo está preso, está onde? Preso aonde? Então, por isso, né, Júnior, que você vê, quando entra nessas explicações, por isso que eu falo para vocês, hoje, por exemplo, Júnior, você concorda que o diabo ele está solto no mundo? Mas na vida de alguém que é lavado e remido, ele não tem acesso. O diabo ele tem um território que ele, vamos dizer assim, que ele cirandeia. Qual é o território dele? É o pecado. Sim. Quem não está no pecado, ele não tem acesso. Ele joga os dardos inflamados. Então, nessa perspectiva, quando nós estamos nas mãos de Jesus, o diabo não tem poder sobre nós. Só que e o texto... ele não opera, às vezes o chefe, o Satanás, muitas vezes não está em operação. Quem está são os demônios. Sim, mas mesmo os demônios, né, Júnior? Pode ver, sobre um verdadeiro cristão, o diabo pode até se levantar, mas ele não consegue dominar. Ele lança os seus dardos inflamáveis, ele pode até, como a Bíblia fala, se Deus permitir, ele pode até matar um servo de Deus, mas ele não tem o poder sobre a alma da pessoa. Sim, botar isso bem, isso aí eu sei, mas estou falando sobre a questão o príncipe, né, o Satanás, ele está preso aonde? Porque a ideia de estar preso, pela interpretação preteriana... Inclusive, tem uma passagem que Paulo fala que entregou um discípulo para Satanás, né? Por quê, né, Tomé? Por que ele faz isso? Porque ele estava vivendo em pecado, né? Entendam. Eu digo assim, Satanás não está preso, né? Por isso que eu estou conjecturando aqui, irmãos, mostrando que o texto que nós lemos sobre a prisão, como eu falei para vocês, lá de João 12, 31, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Essas palavras de Jesus, como em outros textos, demonstram que, de certa medida, antes da crucificação, o diabo ele tinha um livre acesso no mundo. Mas agora, com o poder da cruz, com o poder de Jesus, ele foi limitado mais. Então, segundo essa leitura,
é onde ele é amarrado. Eu, particularmente, como eu tenho uma visão pré-milenista, eu acredito que vai ter essa literalidade da prisão dele. Como se dará isso, eu também não sei. Mas eu estou só conjecturando aqui com vocês para mostrar para vocês que existem essas teorias, entendeu? Tá bom, meus irmãos? Uma coisa eu sei, aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Toca no sentido, assim, de dominar. Sim, esse texto aí, claro. É que Paulo, ele foi esbofeteado pelo diabo, mas não dominado pelo diabo. Sim. O diabo se levanta contra nós, segundo o conceito de Deus. E como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Até para o diabo agir, ele pede permissão a Deus. Então, é nesse resgate. Por outro lado, meus irmãos, percebam que eu vejo também o seguinte, que essa ideia, que não é de toda errada, até porque a gente está lendo um texto, a gente vê essa soberania de Deus sobre o poder do diabo lá no Velho Testamento, principalmente no livro de Jó. Mesmo antes da crucificação, o diabo ele estava, assim, sobre uma área de atuação aonde, de fato, Deus permitia. Podem ver que o livro de Jó relata isso, né? Então, assim, eu estou conjecturando... Tudo isso, a soberania prevalece. E tem outro texto que fala também, que advoga essa ideia aí do cristianismo, que é a questão de que Jesus veio para fazer as obras do diabo, mas desfazer a obra do diabo a interpreta. Quais obras? Em que período? Porque se foi naquele tempo, se foi na obra de Cristo, ok, se foi para a salvação, qual foi o propósito? Porque o diabo não continua operando aí. Sim, sim, a gente sabe que ele está solto, mas a ideia que eu gostaria de destacar agora, Júnior, não era nem tanta discussão se está 100% certo ou 100% errado, mas eu gostaria de dar o resgate de que tem vezes que nós acabamos nos esquecendo desses textos de que Jesus vence o diabo e que a igreja agora é a grande representante de Deus na terra e a proclamação do evangelho é aquilo pelo qual a gente sabe que onde chega o verdadeiro evangelho, as portas do inferno não prevalecem. Então, essa dimensão do governo de Deus que foi dado, esse poder que foi dado à igreja, muitas vezes a gente deixa essas verdades por uma questão futura, sendo que também o texto advoga por uma questão presente. E talvez seja essa o meu cuidado aqui de querer mostrar, entendeu? Tá bom? E última coisa, irmãos, para a gente finalizar isso e para os slides agora do Gruden, eu achei muito interessante, quando o reverendo Leandro Lima comenta sobre o reino milenar, ele separa de duas formas. Ele diz que o reino milenar está dividido no mundo espiritual, nos céus, e na terra, sendo que os servos de Deus, dando essa ideia de enquanto estamos aqui militando. Ou seja, no momento em que os servos de Deus, por exemplo, da igreja primitiva, já passaram, já foram recolhidos, já estão descansando no seio de Abraão, já seria uma das áreas onde esse mundo espiritual já está em exercício. E na terra seria onde os servos de Deus, onde não há o poder do inimigo, ou seja, o reino milenar estaria dividido entre a espiritualidade e o mundo físico, enquanto acontece. Eu achei interessante, estou passando aqui para vocês, depois vocês vão pesquisar mais no material que eu dei, e ali a gente continua os nossos debates no WhatsApp, tá bom? Tá joia? O Pedro fala que ele anda em redor procurando alguém que possa cagar. Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo. Paulo fala que ele está nas regiões celestiais, lá em Efésio. Entendeu? Aquela Efésio 4, né? E tem vários textos. Sim, sim. Não, mas eu achei interessante, Júnior, eu quis passar para vocês essas informações, né? É interessante. Né? Então, tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos agora para o livro-texto, capítulo de número... capítulo tem uma de dúvida. número 56. Hã? Eu tenho uma dúvida. Eu. Voltando lá no desenho que o pastor estava mostrando da pré-sala, dos dois lados,
Geralmente a dúvida que fica é o que vai acontecer depois, né, da partida nossa, porque o julgamento ele não vai acontecer imediatamente, né? A pessoa morreu, já vai ser julgado. Vai ter que aguardar. Então, é assim, é aí onde entra, Beatriz, olha que interessante, a gente já vai trabalhar agora no juízo final. Perceba que, diante desse quadro, que é o quadro onde seria o pré-tribulacionista e o pré-milenista, até o julgamento são dois. Temos o tribunal de Cristo, que acontece aqui no arrebatamento, desculpem, que acontece aqui na volta de Jesus, depois das bodas do Cordeiro, e depois nós temos o tribunal do trono branco, que seria aqui quando Deus abre os livros e vem o nome de todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, segundo a teoria pré-tribulacionista e pré-milenista, nós temos dois julgamentos. Um julgamento que é o de tribunal de Cristo. Mas peraí, então, qual é a diferença de um julgamento para o outro? No tribunal de Cristo, aqui, tribunal de Cristo, nós estaremos sendo julgados por aquilo que deixamos de fazer. Logo, recompensados com os galardões por aquilo que fizemos. Então, esse é um julgamento, segundo essa compreensão, para os salvos. E o trono branco seria aquele pelo qual Deus julgará os ímpios. Deus fará com que os ímpios sejam julgados, porque os seus nomes não foram achados no livro da vida do Cordeiro, e ali será aquela grande condenação. Então, percebam, é curioso que essa é uma leitura que fazemos de acordo com os textos. E, biblicamente, dá margem para esses dois tribunais. Agora eu pergunto, vamos lá, mais uma vez. Não poderia ser somente um grande julgamento para todos? Você entende? Quando a gente tem a interpretação, como eu falei para vocês há pouco, da teoria da recapitulação ou paralelismo progressivo, não poderia ser também um único grande julgamento? Assim como o Armagedon não poderia, junto com Gog e Magog, ser uma única coisa? Percebam, a gente vai criando os nossos quadros e eles vão dando uma agenda e, querendo ou não, a gente cria um cenário ou uma ficção. Se a gente sabe disso e deixa aberto, não categoriza como uma revelação, tudo bem. O problema é quando a gente fecha, né? Então, por exemplo, se Deus quisesse fazer só um grande julgamento para os seus filhos e para os ímpios, qual o problema? Lembram que lá em Mateus, o Senhor não separa os bodes das ovelhas? Então, lá, percebam, lá em Mateus, no Sermão dos Sinais dos Tempos, dá a ideia de um só julgamento, né? Não dá a ideia de dois. Mas outros textos bíblicos, a ideia que parece que é separação. Perceba como esses assuntos são complexos, irmãos. Estão entendendo? Eu estou mostrando aqui tudo isso para vocês por isso. E voltando à sua pergunta, Beatriz, mais uma vez aqui, né? Então, Beatriz, quando nós morremos, a Bíblia nos assegura que a gente vai para o paraíso. Aí eu te pergunto, o paraíso já é o céu? O paraíso já é o milênio? O paraíso já é a eternidade? Não. O paraíso é um lugar onde nós somos encaminhados para já desfrutar de um deleite incomparável. Pode ver que lá foi o pobre, né? Lázaro. E no lugar de tormento ficou o rico, né? Lembra? O rico e o Lázaro. Então, é um lugar que não consegue se separar. Um contempla o outro. Perceba, é algo metafísico, é algo espiritual, mas não é definitivo ainda. Por isso que eu gosto de chamar, Beatriz, sala de estar dos céus e sala de estar do inferno, entendeu? A gente descansa já em Deus. Agora, já o estado final, não, mas já é um dos episódios. Por que ainda não é o estado final? Porque a Bíblia não vai falar que nós ressuscitaremos, e bem-aventurados é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição.
O que seria a primeira ressurreição? Seria esse julgamento, por isso que aí entra o julgamento do trono branco. Qual seria a segunda ressurreição? Seria a ressurreição daqueles que vão ser lançados no vergonha eterna, né? No castigo eterno. Para desprezo e vergonha eterna, a outra ressurreição. Exatamente. Então, por isso que a Bíblia vai dar margem, entendeu? Então, a primeira ressurreição, olha só que interessante, só concluindo aqui, Júnior, o pensamento. Irmãos, quem nasce 2 vezes, morre uma só vez. Quem nasce 2 vezes, morre uma só vez. Não é isso? Eu nasci humanamente e eu nasci de novo. Eu morro só uma. Eu não morro 2 vezes. Mas quem nasceu só uma vez e não passou pelo segundo nascimento, morre 2 vezes. O que seria a segunda morte? Seria o castigo eterno. Perceba, olha que coisa curiosa, irmãos. Todos ressuscitarão. Uns para o deleite eterno e outros para o castigo eterno. Então, é a primeira e segunda ressurreição. E aí é uma força de expressão, né? A segunda morte, porque mesmo os incrédulos não vão ter morte, porque não vai haver extinção da pessoa. Sim, mas aí é uma figura de linguagem dando aquela ideia de morte eterna, né, Júnior? Para Deus, porque não tem mais comunhão com Deus. Né? Não vai ter mais. Perdeu praticamente as possibilidades todas, né? Então, tá dando para compreender? Ficou claro? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Olha, essa leitura, que é a leitura baseada mais na alegorização, eu acho ela muito interessante, vale a pena a gente estudar mais, porque, meus irmãos, vamos aprender com a palavra. Parafraseando mais uma vez, a Bíblia é infalível, mas as nossas leituras sobre as profecias do futuro, que ainda não foram reveladas, pode ser falível. Então, o Apocalipse é um livro repleto de teologia, mas repleto também de alegorias, como disse, né, o reverendo também Leandro Lima. E é verdade, irmãos. A gente tem que aprender a dar uma mão à palmatória, porque senão a gente pode cair em heresias. Beatriz, vai depender do corpo, né? Oi? Desculpa. A ressurreição, a trombeta, a ressurreição, vai receber o corpo para ser transformado, né? Sim, o corpo glorificado, né? Agora, olha só que interessante. Lembra que você disse na primeira aula de hoje, Beatriz, falando, pastor, e como que a gente lê o Apocalipse? Como que a gente prega o Apocalipse? Naquilo que a Bíblia fala sobre, por exemplo, as grandes canções. Olha como o livro de Apocalipse tem canções, tem brados de vitória, tem o triunfo das almas que não se dobraram ao anticristo, não se curvaram ao pecado. Morreram e foram salvos. Então, percebam, como que nós falamos e pregamos ele? Nós mostramos as verdades teológicas. Nós não paramos ali nas complexidades das alegorias. Nós narramos, por exemplo, a vitória dos santos, que eles estão com palmeiras nas mãos, cantando ao Cordeiro, triunfando. Nós vislumbramos a glória dos redimidos, o triunfo dos eleitos. Porque, na realidade, é aquilo que eu disse desde o primeiro dia de aula, irmãos. O Apocalipse, para os salvos, não é o castigo, é o retorno ao paraíso. É um triunfo de vitória. É o castigo para os ímpios. Para eles, sim, é um lugar de castigo e de tormento. Mas, para nós, é o grande advento do quê? Do nosso reencontro com o nosso Deus para uma vida de gozo para sempre. Então, não é o final de tudo, mas é o retorno ao paraíso. Entendeu? Então, assim, a gente deve se fixar e falar e fazer a aplicação com as verdades espirituais. As 7 cartas do Apocalipse, por exemplo, elas têm verdades que foram ditas para aquelas igrejas, mas servem para nós hoje também. Cada uma daquelas partes. As promessas ao vencedor servem para nós. A luta e a batalha contra o anticristo e a vitória contra o mal serve para nós. As 2 testemunhas que fazem a obra de Deus e depois que cumprem tudo, e ali Deus permite eles serem mortos e depois eles ressuscitam, ali é o quê? Mostrando também um paralelo com a nossa vida. Que nós não estamos aqui por acaso.
que há um livro de Deus que já sabe de todo o nosso destino. E o que está reservado para nós? O que está reservado e o que Deus deseja é que a gente permaneça fiel até a morte. Então percebam que essas descrições, essas citações, quando a gente, mesmo no meio de toda a alegorização, extrai a verdade, né, que um dia nós entraremos numa Canaã celestial, na Nova Jerusalém, que esse lugar é o nosso lugar, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós somos embaixadores nessa terra, que um dia entraremos, são as verdades que a gente tem que resgatar, tá bom? Então fica tudo muito claro diante disso. Porque podem ver, meus irmãos, se até João se confundiu, quem dera a gente. Ó, deixa eu citar duas grandes confusões de João, tá? João, ele se alegra ao ver o leão, mas de repente ele fica lá chorando porque ele vê que não tem ninguém que abre o livro, e de repente ele vê o cordeiro, e aí se alegra. Mas quais são os dois equívocos de João no Apocalipse? Ele vê o anjo, ele vai adorar o anjo por 2 vezes. E o anjo diz, não, João, se levanta. Ora, se João errou e foi advertido com misericórdia, a gente vai errar também nas nossas leituras. Se João, o grande apóstolo, experiente, né, um pastor ali, um ministro experientíssimo, já na sua tenra idade, ele confundiu o anjo com Cristo, e o anjo diz, João, não, eu sou anjo, se levanta. O que eu quero dizer com isso? Será que a gente não vai estar também fazendo leituras, muitas vezes enviesadas, repleta eu diria, de uma agenda, repleta também de uma ficção, hora que a gente aprendeu, hora que a gente criou, hora que a gente espera sem o devido cuidado? Por isso que eu deixo aqui essas informações para a gente poder aprender, né, um pouquinho mais, tá bom? Beleza? Então vamos lá para os slides agora. Né? Vamos lá para os slides, vamos ler rapidinho os slides. E hoje, irmãos, a partir de agora, a gente vai seguir agora o resumo do Grudem, tá? Então, o que eu ia pedir para vocês é para vocês deixarem aí o livro aberto, no capítulo 56, e a gente vai estar acompanhando o quê? A gente vai estar acompanhando principalmente os resumos. E qualquer dúvida do texto, a gente volta, né? A gente vai lá no texto do Grudem, tá bom? Então, o juízo final e o castigo eterno. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, né? Principalmente os textos, e só leia a primeira parte, são muitos versículos, né? Então, só lê o primeiro versículo. Características do juízo. Haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos. Apocalipse 20, do 11 ao 15. O juízo final ocorrerá depois do milênio da rebelião que ocorrerá no final deste período. Apocalipse 21 ao 6. Jesus Cristo será o juiz, segundo Timóteo 4:1. Olha só, aqui o Grudem também, percebam, irmãos, tem horas que por mais que tenhamos uma linha, a gente acaba fazendo alguns apontamentos. O juízo final ocorrerá após o milênio. Indiferente se você é um amilenista, ou seja, o milênio já está sendo vivido por Cristo, e ele, em algum período, acabará, e aí Jesus irá julgar todas as coisas. Ou, se você é um pós-milenista, né, em algum período o cristianismo passa a viver o milênio, e quando ele passa a viver o milênio, chega, ou mesmo um pré-milenista, que começa o milênio, tem 1000 anos, e aí vem. Ou seja, o juízo final se dá onde? No final, né? Tá bom? E quem é o juiz? É o nosso Cristo, né? O nosso grande Salvador. Vou continuando aqui. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Os incrédulos serão julgados. Apocalipse 20, 12 ao 13. Só um minuto, né? Características do juízo. Como que será feito? Então, leia para mim, mais uma vez, por gentileza. Os incrédulos serão julgados. Apocalipse 20, do 11 ao 13. 12 ao 13. Os crentes serão julgados, em Romanos 14, 10. Os anjos serão julgados, segundo Pedro 2, 4. Nós ajudaremos no trabalho de julgamento. 1 Coríntios 6, 2 ao 6. Olha só que interessante, né? Então, percebam que aqui, se nós não... Irmãos, olha só, eu gosto, como eu disse para vocês e repito, eu gosto muito da leitura dispensacionalista.
Eu gosto de estudar os quadros. Olha, nós estamos estudando teologia sistemática. O que é teologia sistemática, senão teologia bíblica sistematizada? Discussões da teologia na história. Eu gosto dos quadros fechados e isolados, mas percebam, uma coisa é fato: incrédulos serão julgados, crentes serão julgados, anjos serão julgados. E também, nós também estaremos ajudando de alguma forma e alguma maneira no trabalho do julgamento. Em outras palavras, quando a gente lê também, deixa só o texto bíblico falar, também a gente fica com mais certeza. Haverá o julgamento para todos, para os salvos, para os ímpios, inclusive para anjos, e no caso para demônios, né, no caso. Os anjos serão julgados, dando essa ideia de anjos caídos, né, principalmente, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Essa é a minha pergunta. Anjos demônios ou anjos todos os anjos? Então, a dedução que para nós é direta e imediata, Beatriz, seriam dos demônios, né? Porque os anjos, eles não estão cometendo algum delito, né? Eles, agora, pastor, mas eles são anjos perfeitos. Aí, sabe aquelas especulações que a gente faz? Eles são caídos, pô. Caídos, né? Porque os anjos caídos são os demônios, né? Mas não deixam de ser anjos, né? Exato. Agora, se os anjos perfeitos, Deus tiver alguma coisa para eles, a Bíblia não faz apontamentos. Pode ver, eles são mensageiros de Deus, obedientes, que adoram a Deus, estão em harmonia com Deus, né? Continuando aqui, aplicação moral da doutrina do juízo. Por favor, Beatriz. Satisfaz nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo, em Colossenses 3, 25. Capacita-nos a perdoar aos outros livremente, Romanos 12, 19. Constitui motivo para uma vida justa, Mateus 6, 20. E constitui grande motivação para a evangelização, Ezequiel 33, 11. Dando aquela ideia, né, de que nada deve ser feito nessa vida livremente sem que haja uma prestação de contas. Querendo ou não, essa ideia da prestação de contas final, ela é muito positiva. Eu gosto muito de acompanhar a cultura oriental, né? Principalmente ali japoneses, chineses, coreanos, e dentro das filosofias de vida oriental, eles têm uma ideia um pouco mística, eu sei, mas eles gostam de usar o termo assim: e se os céus te punirem? Muitas vezes, dentro do panorama, né, religioso e político de um oriental, seja ele um coreano, seja ele um japonês ou um chinês, eles acreditam que há uma intervenção espiritual que recai sobre cada pessoa. Percebam, todos nós precisamos estar vivendo debaixo disso, porque na hora que a gente omite o juízo, o ser humano não tem freio e não tem contrafreio. O juízo na vida é importante e o juízo eterno é muito mais importante, para que a gente possa realmente, né, sempre ter esse temor, né? Alguém já disse que tem pessoas que vêm para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Eu sei que não é a melhor maneira de ir para a igreja, mas resolve bastante. Tem até um irmão da nossa igreja que ele se converteu aos 11 anos, e ele fala que ele se converteu no primeiro momento, porque a mãe dele falava: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele, morrendo de medo de ir para o inferno, ele aceitou Jesus. Ele está até hoje na igreja, né? Já tem muitos anos, mas assim, o medo, ele é um termômetro importante para a nossa vida, né? Então, aqui é uma coisa que a gente não pode esquecer. Percebam, irmãos, hoje, né, a nossa sociedade permissiva, ela tem tentado cancelar qualquer tipo de julgamento, né? De juízo. Por quê? Porque eles querem viver uma vida livre de qualquer cobrança. E isso não existe, né? Pode ver que eles têm essa mensagem de pseudo-liberdade desde que eles não sejam questionados, né? Ou seja,
É só para legitimar uma vida sem freios e contrafreios daquilo que eles fazem. Mas quando se trata de uma opinião contrária a esses grupos são violentos e vão contra qualquer um que diga o contrário. E alguém já disse, sabiamente, que quando nós vivemos uma vida cumprindo com os nossos próprios desejos, nós nos tornamos demônios de si. E pode ver, esse mundo nosso está sendo, já está vivendo o juízo de Deus, né? Essa sociedade repleta de liberdade, de libertinagem, já está debaixo do juízo de Deus, porque eles estão vivendo a sua própria sorte. E quando vivemos a nossa própria sorte, ou seja, fazendo tudo o que queremos, nos tornamos os demônios de si mesmos, né? Tá bom? Então, continuando aqui, rapidinho, Beatriz. Aí vem aqui a questão do inferno, né? Então, vamos deixar agora aqui o inferno para o próximo bloco, para a gente encerrar. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Alguma Pastor, dúvida? eu tenho uma dúvida nessa parte da moral. Tem dois argumentos, geralmente, a gente ouve, né? Um é falando que a gente precisa da igreja para ser moral. Tipo assim, as pessoas vão para a igreja porque elas precisam fazer algo certo e por causa desse juízo. Eu tenho aquele outro pessoal que fala assim, que dá para você ser moral, tipo, fazer as coisas certas sem que Deus vai te julgar ou algo desse tipo. Então, na realidade, Beatriz, quando Deus já nos cria, ele já nos dá consciência, ou seja, uma pessoa sozinha, ela pode, vamos dizer assim, a sua consciência, pode ver, Beatriz, uma criança quando ela nasce, vamos colocar aqui, né, a consciência da pessoa, ela vai sendo moldada, né? Então, o meio vai formando a gente, e pode ver que uma criança, mesmo que ela tenha a natureza pecaminosa, ela é pura. Ela não é, raramente, uma criança muito maldosa por si só. Não é comum uma criança se tornar maldosa por nada, né? Ela vai se tornando maldosa por causa do meio que ela está, ou ela vai sofrendo, ela precisa se defender, ou ela é ensinada, ou ela é desafiada. Mas uma criança, geralmente, ela tem uma consciência, o quê? Pura, né? Ela expressa, ela pode até ser egoísta, mas se ela está triste, ela expressa, se ela está feliz, ela expressa. E aí ela vai aprendendo ao quê? A moldar a sua consciência. Então, de fato, Beatriz, quando Deus nos cria, e aqui você vai lembrar da matéria de antropologia, Deus já nos coloca dentro de nós a imagem e a semelhança dele. Logo, o ser humano ele pode sim ter uma vida boa sem a necessidade da religião. No entanto, a sociedade e o meio pelo qual estamos se cumpre aquilo que Paulo disse, né? Que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu estou num ambiente de muita maldade, de muita ganância, de muita mentira, de muito erro, de muita luxúria, essa minha consciência que era pura, ela vai se cauterizando, ou seja, aquilo que no primeiro momento era tranquilo e puro, ela vai criando um calo, ela vai cauterizando. Pode ver, né? O exercício que vamos fazendo com as mãos, um trabalho, né, muitas vezes rústico, como os antigos na enxada, cria um calo. A nossa consciência vai cauterizando. O que é um coração empedernido? O que é um coração duro, se não um coração cauterizado, né, Beatriz? Está entendendo? Então, perceba, Beatriz, olha que interessante. Esses dias eu estava pensando, né? Hoje a gente vê essa questão da pobreza, a gente vê essa questão do comunismo, do socialismo, né? Tantas ideologias, tanta tolice. Mas eu estava lembrando das nossas aulas de geografia, quando a gente estudou um pouco sobre o Egito. O Império do Egito, quando o Egito se une entre Alto Egito e Baixo Egito, você vai ver que nas aulas de geografia, quando a gente estudou ali sobre o Egito, vocês vão ver que na civilização egípcia, os pobres eles eram assistidos. Lembram disso? Foi uma das poucas civilizações em que a gente vai ver, claro, existiam guerras,
existiam disputas, pode ver que eles perdem durante quase 100 anos o governo para os Ixos, são os reis pastores, depois eles retomam, tem maldades, mas assim, quando a gente estuda um pouco e a gente vai ver, por exemplo, até a civilização egípcia, os pobres do Egito eram bem assistidos. Os faraós, os reis do Egito, eles tinham toda essa questão de saber cuidar do seu povo. Percebam, era uma religião pagã, eram uma dinastia, e não só uma dinastia, mas uma civilização, que foi muito longeva. A gente começa ali a história da União do Egito por volta do ano 3000 a.C., e vai parar somente quase ali perto de Cristo, com Cleópatra, com os romanos, ou seja, uma civilização de quase 4.000 anos, Beatriz e irmãos. Ou seja, aonde os pobres eram assistidos. Os pobres não eram explorados, porque eles sabiam que se eles cuidassem bem dos pobres, eles estariam cuidando bem deles próprios, das suas dinastias. Isso não significa que eles não tinham insurreições, revoluções, maldades, não, mas tanto a religião egípcia, quanto os reis, quanto os príncipes, quanto o povo, tinha toda uma estrutura. Então percebam, eu estou falando de um povo ímpio, pagão, que adorava outros deuses, que praticaram atrocidades contra os próprios hebreus. Mas o que eu quero dizer, você vê a questão da consciência. Percebam, a civilização egípcia, eles tinham uma alta tecnologia com relação à agricultura, com relação à astronomia, com relação à arquitetura, com relação à ciência, ao plantio, à hidrografia. É fascinante. O Nilo serviu para eles, sim. O Nilo, ora, servia para eles como um meio de transporte. Percebam que até essa questão da navegação, né? As águas descendo sentido ao Mediterrâneo, eles utilizavam as suas... O Nilo era tudo para o Egito, como disse Heródoto. Sem o Nilo, o Egito não seria nada. Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, as embarcações, o vento soprava do Mediterrâneo para dentro, ou seja, de norte para o sul. Então, eles alçavam as suas velas, então havia um trânsito ali, entre a correnteza do Egito, né, que descia, e ali as velas e o vento que empurrava subindo. Então, percebam, uma civilização maravilhosa, com uma consciência mais elevada. Por isso que eles estão na história até hoje, e é um povo estudado até hoje. Então, exatamente isso. Só que a gente tem que dar o direito de dúvida, Beatriz, que são poucas as civilizações que atingem um ápice tão grande sem se desfigurar. A grande maioria das civilizações, elas acabam se aniquilando, né? Pode ver os assírios, os babilônios, os gregos, os próprios romanos. E nós, cristãos, aí onde entra o papel do quê? Da revelação de Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, como esse nível mais elevado de moral e de dignidade. E pode ver que agora, falando sobre o Ocidente ele foi construído, e historicamente a gente não pode dizer que não, por todo o valor judaico-cristão. Ou seja, a religião de Deus, que é a verdadeira religião revelada no Antigo Testamento e no Novo, principalmente com a pessoa de Jesus, nos molda e nos eleva para uma civilização muito mais humana. Então, é óbvio que o ser humano ele pode ter essa capacidade sem Deus, mas ele só atinge muito mais isso com Deus. Agora, no momento que eu uso da religião como um objeto de uso e abuso, aí eu me desfiguro, né? É o caso de tantas religiões e de tantos falsos profetas que usam da fé para tomar proveito sobre alguém, né? Mas basta a gente ler a Bíblia que a gente vê o quanto essas pessoas estão à margem das Escrituras, né? Tá bom? Então, assim, Beatriz, Deus, ele nos eleva, né? Uma última frase, Beatriz. Alguém já disse a seguinte frase, que o verdadeiro cristianismo nos torna seres humanos extraordinários. E o maior ser humano que habitou nessa terra foi Jesus, que era o próprio Deus que vira homem. Ou seja, então, isso nos apaixona, né? Pode ver, qual que é a síndrome humana? Todo ser humano quer se tornar rei. E
todo rei quer virar Deus, mas Deus virou homem, né? E se tornou um dos seres humanos mais brilhantes, que é Jesus. Então, o verdadeiro cristianismo, ou a verdadeira revelação que está baseada na tradição judaica cristã, nos eleva a ser humanos maravilhosos. Por isso, se a minha religião não me faz se tornar um ser humano melhor, essa religião está fadada à destruição. Tem alguma coisa errada nela. Eu estou seguindo talvez alguns critérios humanos e não divinos. Entendeu? Porque se eu sou um ser espiritual verdadeiro, eu me torno um ser humano maravilhoso. Ou seja, repleto de compaixão e das virtudes cristãs, começando com amor. Se eu sou alguém que digo que sou religioso e não sou um ser humano brilhante, é que eu não estou fazendo valer a minha fé. Entendeu? Porque não tem como você emancipar. Essa espiritualidade pujante e brilhante está ligado com uma humanidade também pujante e brilhante. Não tem como, ela não desassocia, ela caminha junto. Quando eu digo que eu sou uma pessoa tão espiritual que eu virei quase um anjo, mas eu não sou um ser humano brilhante, me torno um demônio, logo eu questiono essa espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade tem a ver com uma linda humanidade, tá bom? Respondeu? Vamos para o último bloco, meus irmãos? Tá joia? Então vou parar aqui a gravação, a gente volta em instantes, tá joia?